Olá, meus queridos irmãos e amigos, mais uma vez aqui no nosso compromisso semanal do Evangelho no Lar, lembrando a todos a importância de cultivarmos o Evangelho no nosso lar, cultivarmos a oração no nosso lar, na nossa casa, sobretudo nesses momentos em que nós temos a necessidade de permanecer ainda mais tempo nos nossos lares. Então, precisamos ambientar a nossa casa para que ela torne de fato o nosso oásis, o nosso refúgio, para onde nós temos a condição de alimentar o nosso espírito, de reenergizar. O mundo lá fora anda tão corrido, anda tão difícil. Às vezes nós saímos e nos espantamos ainda com as pessoas usando máscaras, ou nos espantamos mais ainda quando nos damos conta da necessidade do uso da máscara e tanta gente negligenciando essa atitude tão simples, mas a ausência dela denota tanta irresponsabilidade. Irresponsabilidade com o outro, com o cuidado que nós precisamos ter para com a nossa saúde e a saúde daqueles que nos cercam. Independente de nós conhecermos ou não, nós neste momento temos um compromisso com o todo. Então sempre cultivemos a oração, sempre cultivemos o Evangelho no nosso lar. Se tivermos oportunidade de fazer mais de uma vez, não há nenhum problema. Quanto mais pudermos, estreitar essa nossa relação com os benfeitores amigos, mais louvável será. Então, elevemos o nosso pensamento ao alto, rogando a Deus e a Jesus que nos ampare nesse momento bendito. Que, envolvidos por vibrações de paz, de amor, de serenidade, possamos colocar em prática os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, compreender a lição edificadora de hoje, que nos momentos de desafio, de prova, nós recorramos sempre aos nossos benfeitores amigos, que nos auxilie, nos ampare, que nos oriente, que nos conduza sempre a caminhos mais edificantes. Pedimos por todos os que sofrem neste momento, encarnados e desencarnados, pelos nossos irmãos que estão envolvidos por energias negativas, que estão em depressão, que a espiritualidade amiga possa levar o alento, o consolo necessário para que eles superem essas dificuldades. E assim sendo, certos da presença dos benfeitores amigos, pedimos a permissão para iniciarmos o Evangelho no nosso lar, no meu, no seu, no lar de cada um. Lembrando sempre que o Evangelho no lar é um momento de cura, é um momento de reflexão, é um momento em que nós permitimos esse estreitamento maior dos benfeitores amigos. Eles estão sempre a velar por nós. Às vezes nós não permitimos esse contato mais estreito, mas quando nós nos permitimos parar uns momentos, minutinhos que seja, refletir sobre uma lição de um benfeitor amigo, refletir sobre as lições do nosso Mestre Jesus, nós permitimos, nós damos condições para que eles se aproxeguem para mais perto, nos orientando, aquela intuição que a gente sente, aquele sopro no ouvido, na consciência, são os nossos benfeitores amigos a nos aconselhar. E a oração de hoje, da nossa benfeitora Joana de Ângeles, a lição 18, ela é intitulada Com Disfarce. A verdade é um conselho bem incisivo da benfeitora. E ela nos orienta no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 11, que nós teremos a oportunidade de conferir logo mais. Precata-te contra as urdiduras do orgulho, esse filho inditoso do egoísmo, que dizima tantas esperanças quanto o câncer. Joana está nos advertindo aí. Nem sempre se te
desvelará em toda a sua purulência moral. Maquiavélico, insinua-se disfarçando de melindre e na sua susceptibilidade infiltra-se na mente, artudindo, dilacerando o coração, enquanto e simultaneamente verte ácido violento que expele valores letais. Só nesse início, Joana já nos adverte para o chamado melindre, para o nosso orgulho ferido, que é uma chaga de nós, seres humanos, que insistimos ainda em manter o orgulho, a vaidade, e muitas vezes isso nos afasta de uma atividade na casa espírita. Quantos de nós já nos sentimos melindrados, ofendidos por uma fala de um companheiro que não nos caiu bem, por um posicionamento de um companheiro que para nós foi uma ofensa, porque nós ainda estamos revestidos desse orgulho. Nós ainda nos colocamos na condição de vítimas quando os nossos desejos não são tão facilmente atendidos. Então é importante a gente refletir. Neste momento nós estamos distante das casas espíritas e percebemos o quanto isso nos faz falta. Mas quantas vezes na oportunidade de uma tarefa, de um trabalho, nós nos afastamos quando nos vimos ofendidos e melindrados com uma fala de um companheiro. E às vezes é importante sentirmos essa falta para valorizar quanto isso nos é importante, quanto é caro e quanto esse afastamento nos é caro, nos traz um desgosto, nos traz esse incômodo. E tenhamos a certeza que o maior prejudicado numa situação de melindre somos nós, que declinamos do compromisso do Cristo. Arma as conjunturas soazes, arrimando anonadas que transforma em montes com aparência de intransponibilidade. Sua sombra pesada obscurece a visão dos fatos e acontecimentos, alterando os contornos e criando fantasmas que se dizem agressivos e são apenas ilusão. Afasta as criaturas uma das outras, desarticula o mais bem programado trabalho edificante. Está em todo lugar, porque gerado no imo do homem, pelas suas imperfeições, encontra-se onde ele se apresenta. Então, quantos de nós, muitas vezes, deixamos de frequentar uma casa porque não nos damos bem ou nos ofendemos com um irmão e passamos para outra? E aí na outra também nós temos um dissabor de convivência com outra criatura. E assim nós vamos de casa espírita a casa espírita, ou pior, saímos da convivência com os irmãos com essa desculpa de que as pessoas nos ofendem. E se nós passamos a pular de casa em casa, será que o erro está no outro ou está em nós, na nossa maneira de lidar com as adversidades, com o pensamento adverso, com a posição do outro, sempre contrária à nossa? Será que nós não estamos reivindicando demais que somente as nossas vontades sejam aceitas, que somente o nosso querer se sobreponha sobre o querer do outro? E nós precisamos aprender a ceder, aprender a conviver, a ouvir o irmão. Esses desencontros de pensamento sempre irão acontecer, porque nós somos espíritos únicos e essa unidade nos faz diferente. E o diferente é sempre um motivo de, às vezes, de estranheza, mas também de crescimento. Porque se todos os nossos irmãos de caminhada fossem igual a nós, qual contribuição nós teríamos de acréscimo de conhecimento se nós já teríamos tudo que já sabemos? Então é importante lidar e aprender a lidar com essa diferença de maneira sóbria, de maneira honesta,
É claro que às vezes nós nos sentiremos ofendidos, mas esse sentimento será para nós uma avaliação íntima, porque só se ofende aquele que ainda melindra. Porque outros que já sublimaram esse sentimento tão negativo que é o orgulho, essa vaidade, já não se sentem mais constrangido a nada que vem do outro. Já sente, já sabe a sua verdade íntima. Vigia-lhe o surgimento e debate-o com decisão e, sobretudo, com humildade. O orgulho se alimenta das críticas severas, que arremessa e se compraz nas mágoas que infunde. Após estabelecidas as suas raízes destruidoras, se concede momentânea liberdade às suas vítimas. É para torturá-las com o acanhamento, a inquietação, a injustificável distância e a dificuldade em se deparar ou refazer o caminho percorrido, em retorno necessário. Logo, porém, rompe, macerando sobre outros impositivos constritores, conclamando a fuga, a debandada, a conflitos deprimentes e a insegurança. Não vitalizes com a falsa ideia de honradez. Não se sinta honrado por reivindicar esse direito de ter o orgulho ferido. Jamais. Que não raro são apenas caprichos mesquinhos. Veja que Joana de Ângela está nos dando um chacoalhão aí, né? Nessa nossa mesquinhez de orgulho ferido. Não vitalizes com a falsa ideia de honradez, que não raro são apenas caprichos mesquinhos. Não te digas decepcionado com o teu próximo. Não te aponte erros. Faz tu de forma que não decepciones, nem te permitas erros. Não afirmes, agora é tarde. Não imponhas, ficarei no meu posto porquanto fui ofendido. Vai ao irmão que delinquiu contra ti e pede-lhe desculpas. E aí nós podemos já nos estranhar com esta fala de Joana. Mas se eu fui ofendido, por que eu pedi desculpas? E lembramos da lição de Chico Xavier, quando Emmanuel disse a ele que fosse perdoar a sua irmã que havia, achando que estava fazendo para com Chico um bem, porque seu cachorrinho estava muito doente. Chico perdia, de certa forma, muito tempo cuidando do animal. A irmã vai e resolve acabar com a vida do animalzinho, dando um remédio para que esse desencarnasse. E Chico fica extremamente ofendido porque era prazeroso para ele cuidar daquele animal e dar para aquele animal a vida que fosse possível. E aí Emmanuel chega para Chico e adverte que no coração de Chico havia um espaço escuro, porque a mágoa nos traz isso. A mágoa não nos favorece de maneira alguma. E Emmanuel diz para Chico que ele precisava resolver essa contenda e descobrir da irmã o que mais a irmã queria, que pudesse renovar nela essa esperança de ter de novo o prazer da convivência do irmão, o perdão do irmão. E eis que ela desejava muito ter uma máquina de costura. E a época não era como hoje, que nós temos, de certa forma, alguma facilidade com as compras. E Chico parcelou a várias prestações. E aí os irmãos espíritas, quando narram o fato, diz que Chico parcelou em várias encarnações. E quando deu para a irmã, um jato de luz saiu dela que limpou todo aquele espaço obscurecido que estava no coração de Chico. E aí Emmanuel adverte: o recado não é meu, ou a lição não é minha, é do Mestre. Jesus que diz: perdoai, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então a lição não é minha, a lição é do Cristo. Às vezes nós temos muita dificuldade sim de fazer, mas se é uma orientação do Mestre, se nós somos seus seguidores, nós precisamos tentar, buscar, exercitar isso diariamente no nosso dia a dia.
Vai ao teu irmão que delinquiu contra ti, então, e pede-lhe desculpas. Toma a oportunidade feliz da iniciativa nobre. Quem dá o primeiro passo chega antes ao termo do bem. Quando Jesus foi esbofeteado pelo soldado no pretório, ante a multidão, não o condenou, não revidou, não se ofendeu. E era o rei Solar. Recompôs-se e tranquilamente indagou do torpe agressor: por que me batestes? Se falei mal, aponta o meu erro. Mas se falei certo, por que me batestes? Sob disfarce algum, não agasalhe o orgulho, nunca, pois que ele é o inimigo mais hábil, prevenindo contra o seu progresso espiritual. Há um livro que nós sempre falamos, Karina fez uma palestra belíssima sobre ele, Perdão, o Caminho da Felicidade, de Nelson Moraes. Este livro eu posso indicar porque já fiz essa terapia do perdão. E nós precisamos ter essa honestidade em reconhecer que nós já caímos, nós já tivemos os nossos tropeços, mas nos permitimos voltar à jornada. E perdão, caminho da felicidade, o próprio nome já diz. O perdão nos devolve esse frescor de ter esperança na vida futura. Porque enquanto nós agasalhamos no nosso íntimo a revolta, a mágoa contra o irmão, nós nos tornamos escravos desse sentimento negativo. E há a terapia do perdão nesse livro. E nela, a terapia do perdão, nós não necessariamente podemos ou precisamos estar frente a frente com o nosso desafeto. Nós podemos fazê-la, e eu vou colocar o linkzinho aqui no vídeo desse livro, porque tem ele em PDF e é muito simples da gente baixar. E nós, exercitando a terapia do perdão, escolhendo o dia, o horário de mais tranquilidade, sempre à noite é o melhor horário, que a casa está calma, nós lemos essa página falando o nome daquele irmão que para nós é de difícil convivência. E nós vamos percebendo como essa vibração positiva vai modificando essa relação. Não necessariamente, e muitas vezes, nós não podemos trazer esta criatura para conviver tão intimamente conosco. Mas nós, no compromisso do Cristo, vamos tirando esse sentimento negativo do nosso íntimo. E é esse o propósito do perdão. Porque o perdão não é esquecimento, porque o esquecimento está na memória. A gente pode continuar lembrando do ato. Mas nós temos o compromisso de manter o nosso coração íntegro com o compromisso que nós firmamos com o Mestre. E no capítulo Bem-aventurados os pobres de espírito, que Joana nos indica na lição 11, Orgulho e Humildade, é uma lição bastante extensa do Espírito Lacordaire. Nós vamos ler um trecho dela e fica para a lição de casa que todos possam ler na íntegra. A humildade é a virtude muito esquecida entre vós. Bem poucos seguidos são os exemplos que dela vos tem dado. Entretanto, sem humildade podeis ser caridosos com vosso próximo? Não, pois que este sentimento nivela os homens, dizendo-lhes que todos são irmãos, que se devem auxiliar mutuamente e os induz ao bem. Sem a humildade, apenas vos adornais vestuário para ocultar as deformidades do vosso corpo. Lembrai-vos daquele que nos salvou. Lembrai-vos da sua humildade, que tão grande fez, colocando-o acima de todos os profetas. O orgulho é o terrível adversário da humildade. Se o Cristo prometia o reino dos céus aos pobres, é porque os grandes da terra imaginam que os títulos e as riquezas são recompensas deferidas aos seus méritos e se consideram de essência mais pura do que a dos pobres. Julgam que os títulos e as riquezas lhes são devidos, pelo que quando Deus los retira, o acusam de injustiça. E risão e cegueira,
Pois então Deus vos distingue pelos corpos? O envoltório do pobre não é o mesmo do rico? Terá o Criador feito duas espécies de homens? Tudo o que Deus fez é grande e sábio. Não lhe atribuais nunca as ideias de que os vossos cérebros orgulhosos engendram. O Espírito Lacordaire nos chama a essa reflexão de nos colocarmos com soberba diante das situações. E ao contrário do que nós vulgarmente atribuímos como pobres de espírito, achando que pobres de espírito são aqueles que não compreendem a plenitude da vida, pobres de espírito para o Mestre Jesus são aqueles que se desnudam de todas as más inclinações que nós temos ainda enquanto espíritos que estamos buscando esse burilar do espírito imortal. Pobre de espírito é aquele que se coloca totalmente ao caminho do Mestre Jesus, que se desnuda do orgulho, da humildade, do orgulho, dessa chaga que ainda é tão íntima nossa, que é tão propensa a nós que ainda somos espíritos embrutecidos, ainda voltados e que nos colocamos ainda ao mal, mas que estamos fadados ao bem. Somos espíritos luminosos, que o nosso Mestre Jesus nos prometeu a vida eterna e que somos, pela lei, propenso à luminosidade espiritual. Seremos anjos, seremos espíritos ditosos, porque é da lei do progresso. Nós não estagnaremos, nós não manteremos essas vaidades eternas. O único sentimento eterno é o amor, porque esse já venceu todas essas vaidades, todas essas dificuldades humanas. E o amor, quanto sublimado, quando tornado o ápice dos sentimentos, vai transformando em nós. Aquele que ama, perdoa instintivamente. Aquele que ama, sequer melindra com o nosso irmão que ainda não compreendeu a magnitude desse sentimento. Então, que todos nós possamos reconhecer as nossas falhas, reconhecer que nós ainda somos melindrosos, que nós ainda somos esses espíritos ainda no caminho, mas não esqueçamos de continuar a caminhada. Levemos para as nossas lições diárias o exercício do perdão. E envolvidos por essa vibração de amor, essa certeza de que sim, venceremos as nossas más tendências, as nossas más inclinações. Voltemos o nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus e a Jesus por mais um momento de reflexão sobre o Evangelho do Cristo, de reflexão sobre essa doutrina que nos consola e que nos alimenta, que possamos a cada dia seguir verdadeiramente o nosso Mestre Jesus, que possamos colocar no nosso coração o sentimento de amor e de perdão, que as nossas vibrações de amor alcancem aqueles que não nutrem por nós sentimentos amistosos, que eles possam sentir a nossa verdade, a nossa sinceridade. Pedimos por todos aqueles que sofrem, encarnados e desencarnados, por aqueles irmãos que no ato impensado atentaram contra a própria vida, que Maria, nossa Mãe de misericórdia, possa acolhê-los no seu seio. E assim sendo, meus irmãos, pedimos a permissão para encerrarmos o Evangelho dessa nossa semana, que todos nós possamos ter uma semana de paz, de tranquilidade, da certeza do amor de Deus, que não desistamos diante das dificuldades e que no próximo encontro estaremos aqui firmes e fortes com a certeza do amor de Deus por nós. Muita paz a todos e até o nosso próximo encontro.